Muitas pessoas me mandam mensagem aí no meu PV me perguntando sobre pacto, se o demônio é mesmo capaz de dar recurso à pessoa, o que que acontece. Gente, uma coisa eu falo para vocês, ninguém nunca deve duvidar do mundo espiritual. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente pede, com o que a gente invoca, porque existem relatos. E não é de hoje não, é de muitos anos. Eu vou contar aqui um relato a respeito de pacto. Um conhecido do meu pai, né, há muitos anos atrás. Isso aí quem contou pro meu pai foi esse homem mesmo, tá? Eu tô relatando o que aconteceu lá, igual meu pai me falou. O meu pai morava lá, né, nesse lugar, e tinha um conhecido dele lá, né, que morava no mesmo lugar. E esse cara não tinha muitas condições financeiras, era um cara que passava dificuldade. E ele tinha já 3 filhos e era muito dificuldade na casa dele. E a esposa dele estava grávida. E o cara caiu num desespero por causa das condições financeiras. E tinha acontecido um acidente com ele, né? E ele estava inválido, não podia trabalhar. Então ele estava numa situação bem complicada. E um dia ele caiu num desespero. E chamou o diabo. Chamou de coração aberto. Gritou e pediu pro diabo dar recurso a ele, tirar ele do fundo do poço, dar condições que ele dava, o filho dele que ia nascer, dava pro demônio. Ele fez isso, né? Nada aconteceu. Não apareceu demônio, não apareceu nada. Ele foi para casa dele, normalmente. Mas só que as coisas começaram a acontecer na vida dele. Ele recebeu uma carta do INSS, do benefício dele, que estava parado, que já tinha renda indeferida muitos anos. E a primeira coisa que aconteceu na vida dele, ele recebeu. E meu pai me contava que naquele tempo, o dinheiro tinha valor, né? Ele recebeu, parece que 8 mil e pouco. Era muito dinheiro naquele tempo. E aí as coisas começaram a fluir na vida dele. As coisas começaram a acontecer, começou a destravar e começou a acontecer. E ele ficou imaginando. Será que é por conta daquilo que eu fiz? Imaginando com ele, né? Aí tudo bem, só alegria na vida dele e tudo. O tempo foi se passando. Aí ele começou a ver coisa. Ele começou a ver uma pessoa perseguindo ele. Uma pessoa bem elegante, bem vestido, todo de preto, né? Sempre ficava assim, por longe, né? Como se estivesse seguindo, mas sempre observando ele. E ele começou já a ficar assim meio desconfiado. E pensar naquilo que ele tinha feito lá no passado. Será que é por causa daquilo que eu fiz? Que eu invoquei o demônio, pedi? Ele começou a desconfiar, né? E daí continuou seguindo a vida dele normal. E foi passando os tempos. E a esposa dele já estava perto de ganhar bebê. E ela começou a ter vários pesadelos durante a noite. De perseguição, coisas terríveis acontecendo com ela. E ela começou a ficar muito assombrada. E começou a ficar desesperada, que todo dia eram os mesmos sonhos. E ela começou a ficar desesperada. E contando para ele, e ele já sabia na mente o porquê era aquilo. E daí ele começou a se arrepender. Esse cara já estava rico, tinha um bar, mas era um bar enorme, que era um mau sucesso. E o cara começou a se arrepender do que ele tinha feito. Começou a se arrepender. E nisso que ele começou a se arrepender, coisas negativas começaram a acontecer com ele. Esse cara começou a perder tudo que ele tinha conquistado. Tudo que estava vindo para as mãos dele com a maior facilidade, num passo de mágica, começou a sumir também. Começou a ter perca, começou a quebrar. E esse cara ficou no desespero. Começou a entrar em depressão. Só queria viver bêbado. E ele tinha medo de contar para a esposa dele o que ele tinha feito. Porque ele tinha medo da reação dela. E começou as assombrações, as coisas negativas acontecendo. E ele no desespero. E ele contou. Começou a contar, né, pros amigos dele, inclusive pro meu pai, tudo que tinha acontecido. E chegou no dia de ganhar, a esposa dele perdeu o bebê. Ele morreu, não conseguiu sobreviver. E esse cara entrou em depressão. Aí ele falou para a esposa dele o que tinha acontecido. E ela o abandonou. Ela largou dele, foi embora. E o cara entrou em depressão. E começou a ficar sendo assombrado, sendo perseguido. Até que ele tirou a própria vida. Mas esse relato aí que eu tô contando é verdadeiro. É uma coisa que aconteceu. Esse negócio de pacto não já vem de hoje, já vem de muitos séculos atrás, muitos. E é igual eu falo para vocês. Se você falar de coração aberto na hora do desespero, é capaz que o bicho venha. Mas, igual eu falo para vocês, que são iludidos com esse negócio de pacto.
O diabo não dá nada de graça para ninguém. Não existe dessa, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar sucesso, eu vou facilitar as coisas para tu. Que o diabo não abre porta. O diabo, ele abre apenas vareda. Não é o caminho certo. Então, sempre fique com o pé atrás desse negócio de pacto. Porque quando você faz um pacto com o demônio, na realidade, você está cortando a sua aliança com Deus. Então, Deus, a partir daquele momento, ele não pode mais fazer nada por você. Então, muito cuidado com esse negócio de pacto, que existe e não é de hoje. É há muitos, muitos séculos atrás. Então, muito cuidado com o mundo espiritual, muito cuidado com o que vocês falam, com o que vocês invocam, com o que vocês desejam, porque isso não é brincadeira. Isso é muito sério.